sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo aqui dos Guardiões da Família. Para quem ainda não me conhece, normalmente tem gente chegando nova aí no canal. Eu sou o Luciano Castro e sou apaixonado pelo tema, especialista em fazer a parte de reconstrução de casamento de famílias, de vida de forma duradoura, harmoniosa. E lembre-se, pessoal, que eu sempre falo, aqui não é para voltar de qualquer forma. Aqui não é para se humilhar, não é para correr atrás, é exatamente ao contrário. É como reconstruir fazendo da forma correta, para que você possa, de fato, contar uma nova história. E hoje, dando uma certa continuidade no tema de ontem, eu vou falar para vocês sobre os sinais que o ex ou a ex estão, né, ou ele ou ela está sofrendo também com o término do casamento. E muitas pessoas falam aqui, Luciano, ele está ótimo, ela está ótima, e tá aproveitando a vida, e acabam sofrendo cada vez mais por causa disso, né? Então, eu vou trazer para vocês alguns conhecimentos para vocês, alguns sinais, lembrando, mais uma vez, que nós não gostamos de fazer superanálises, mas, de novo, se você conhece, se você pelo menos sem procurar percebe que existe alguma coisa, ajuda muitas vezes a diminuir a ansiedade, ok? E o nosso relacionamento aqui, quando eu falo relacionamento aqui, pessoal, isso aqui serve para casamento, namoro, noivado, união estável, é a mesma coisa, beleza? Então, não tem grandes emoções, porque relacionamento, de uma certa forma, ela tem todo um padrão similar. É claro que casamentos mais longos têm uma pegada diferente, mas a mudança, a como você constrói e reconstrói uma relação de forma duradoura, de forma realmente que vai fazer a diferença, uma história incrível para vocês verem, a base é a mesma, não muda nada. Então, é muito importante que você tenha esse conhecimento aí. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Vamos começar aqui com o nosso bate-papo. Primeiro ponto. Eu quero passar para vocês sobre esses sinais. E um dos sinais mais comuns de que a pessoa está sofrendo, de que a pessoa está sentindo também essa separação, tá? Que a pessoa está sentindo também essa separação, por mais que você acredite que não. E aqui é o seguinte, é que eu falo, muita gente questiona, fala, Luciano, impossível, a pessoa está super legal, né? A pessoa está super bem. Eu falo, tá bom, beleza, né? Como se ninguém tivesse problemas. Eu ainda falo mais, mesmo quem tem vidas extraordinárias, escreve isso para você. Uma vida extraordinária não é uma vida sem problemas. Uma vida extraordinária é onde você tem muito mais benefícios e resultados e sabe lidar com os problemas de forma que você tem maestria sobre isso. Ok? Então, quando a gente entende que está tudo ótimo, parece que não existe problema. Então, vamos lá. O primeiro ponto, galera, normalmente, o primeiro sinal é que essa pessoa, ele começa ou ela começa, ela não quer falar com você. Ela não quer falar com você. Ela simplesmente foge praticamente. E muitas vezes, se você está numa possível reaproximação e você quer... Isso acontece lá com os guardiões, né? Ah, Luciano, eu estou perguntando, tá? Ele acha melhor não se aproximar. Então, assim, ele não quer ver, ele não quer olhar, ele não quer conversar, ele foge de você, ele não quer falar com você. Ele ou ela, né? Então, essa situação é uma situação que demonstra que ela ou ele, de fato, existe aí uma dor emocional, algo que incomoda. Ok? Por quê, Luciano? Vamos explicar algumas coisas aqui para vocês entenderem. Quando você supera algo verdadeiramente, aquilo não te gera nenhum desconforto. É algo totalmente natural, você conversa assim por diante. Vou mais longe. Esse desconforto não é só de rompimento, é de qualquer coisa. Até mesmo de você, quando consegue vencer o luto, olha o que eu vou falar, quando você consegue vencer o luto da perda, por exemplo, de um familiar, você consegue falar sobre aquela pessoa
Você fala, às vezes, com saudade, com uma lembrança gostosa, etc e tal, mas aquilo não é mais aquela dor absurda. E eu vejo isso, galera, assim, Luciano, mas tem gente que sofre ainda toda vez que... É porque não venceu o luto. Não conseguiu superar uma situação ainda e às vezes aquilo se prolonga há muito tempo. Por isso que eu falo, eu sou totalmente contra. Quando as pessoas falam assim, Luciano, o tempo cura. Eu vou falar para vocês, não é assim que funciona. Até mesmo neurologicamente não é assim que funciona. O tempo alivia, mas ele não vai curar verdadeiramente com profundidade. E eu sei que um monte de gente aqui agora está torcendo o nariz porque eu estou falando. O que acontece é que tem pessoas que ficam 10 anos, 5 anos, 6 anos num profundo sofrimento. De fato, ele alivia, mas a cura vem de uma ressignificação do cenário. É quando, de fato, você muda o processo dentro de você. Vou dar um exemplo muito próximo, tá? Vou trazer para vocês aqui um exemplo muito próximo, que foi até mesmo dois exemplos que vai explicar isso. Eu vou sair um pouco da relação para vocês entenderem o que eu estou falando. Quando você vê, por exemplo, o luto de perda, você tem ainda uma situação, por exemplo, a minha mãe, quando perdeu lá o pai, o meu avô, isso em 2001, gente, 2001, nós estamos em 2023, nós estamos falando de 22 anos depois. E hoje ela conversa numa boa, mas por mais de 15 anos, ela não via nenhuma foto, ela não falava, ela não conversava, ela não conseguia. Ela não conseguia passar por aquele processo. E aí ela fez todo um trabalho para ressignificar esse processo, essa perda. De novo, o tempo passou, mas ela não conseguia se reprogramar frente àquilo. Agora, olha que interessante. Um outro exemplo muito próximo de mim. A minha esposa, ela tem 2 irmãs, elas são em 3. E a irmã mais velha, ela veio a falecer em 2008. E a minha sogra perder um filho é uma coisa que quebra o ciclo, teoricamente, que a gente entende racionalmente falando, o ciclo natural das coisas, sim ou não? É algo muito dolorido. Só que aí vem a fé, a ressignificação e assim por diante. E olha que interessante. A minha sogra, por ela mexer muito, inclusive, com essa parte da fé, ela, pouco tempo depois, ela falava com uma naturalidade muito maior, mas assim, sem comparação e com alegria até, em relação da lembrança de o que aconteceu, como era bom, etc e tal. Lógico que ela sentia saudades, que ela tinha o sentimento da perda. É lógico que ela sentia, mas ela ressignificou. Então, veja, o que uma pessoa levou 22 anos para ainda hoje ter alguma dificuldade, a outra levou pouco tempo. O que isso tem a ver? Isso tem a ver que quando você fica longe da pessoa, não necessariamente isso vai apenas resolver o problema. Então, a pessoa, você acha que a pessoa vai ficar bem porque ela está longe. Então, qual que é o sinal que a gente falou? Ele não consegue falar com você. E, às vezes, isso leva um certo tempo. E muito mais. Por quê? Porque a pessoa não sabe, inclusive, como superar. E é o seguinte, a pessoa, além dela não querer falar com você, quem aqui já percebeu que o ex ou a ex, às vezes, fica com raiva? Ela fica ríspida, grosseira, às vezes, com você. E você não fez nada assim. Você não teve nenhum comportamento que justifique aquela raiva. Entende? Aquela situação, a pessoa, ela transporta para você, e fica com raiva do nada. Não é do nada, só que e o pior é que você, junto aqui, né, nós aqui que estamos aqui no processo, ficam se perguntando, cara, o que eu fiz? Aonde eu estou errando? Por que ele está com raiva? Aí piora, porque você pega a culpa para você de uma coisa que não tem a ver com você. Então, já estou falando uma coisa para você. Se liberte disso, pô. Só o fato de você não estar entregando o que ele ou ela gostaria, que é o alívio emocional, quando você quer queira, quer não, vai atrás, ou deixa ele no pedestal, etc.,
Isso gera dor emocional. E a dor emocional é um sinal que a pessoa não superou, que a pessoa está sofrendo. E o sofrimento, ela culpa você pelo sofrimento. Então, ela está em dor. Entende, pessoal? Pessoal, está fazendo sentido para vocês? Sim ou não? Está fazendo sentido? Fica comigo que hoje nós vamos falar desses sinais aí, então vocês têm que entender o que eu estou passando. Ó, dentro desse sinal de não querer falar com você, vocês vão perceber às vezes que eles não falam, não é só com vocês. Às vezes eles começam a se colocar em um processo de isolamento. Eles começam a se colocar muitas vezes num processo de isolamento. O que significa isso, Luciano? Às vezes ele não fala nem com um amigo, nem com familiar, ninguém sabe nada, a pessoa se isola. Ele não fala com você, não fala com ninguém. Por quê? Porque a pessoa não está bem emocionalmente. Dentro desse cenário que nós estamos passando. Então, nem amigos, às vezes, a pessoa entra. Ela simplesmente fica sozinha mesmo. Tentando descobrir aí o que está acontecendo. Beleza? Segundo sinal, pessoal. Segundo sinal. É quando a pessoa começa a ter comportamentos meio desconexos. Quem aqui já não, de repente, sentiu que o ex ou a ex, depois que separou, começou a ter comportamentos que você fala assim, meu, ele tá fazendo coisas que eu não tô nem reconhecendo ele, tá esquisito. Às vezes a pessoa tem recaídas dos seus próprios vícios, a pessoa acaba, ou então, entrando em novos, né? Excesso de bebida, ou bebe um pouco mais, volta a fumar, fica uma pessoa estressada, passa a ter problemas em situações. Entende? Sai muito. Começa a sair muito. Então, eles começam a cometer alguns erros nas vidas deles, que você vê que é disfuncional. Entende? É disfuncional. Eles começam aí para os homens, né? Os homens que saem, para as mulheres que estão aqui. Muitas vezes os homens, eles vão atrás de querer conversar com um monte de mulher, adiciona um monte de mulher no perfil social, né? Então você começa a ver entrar um monte de mulher, ou ele seguir mulheres e tal. A pessoa começa a ter uns comportamentos muito estranhos. Por mais que isso tudo doa, sair, querer pegar todo mundo, dá umas doideiras assim, pessoal. Isso é comportamento que escreve para mim, são comportamentos temporários. Anota aí para você. São comportamentos temporários. Esses comportamentos não sustentam o estilo de vida. E logo em breve, esses comportamentos vão sair da pessoa, porque a pessoa começa a projetar o futuro também com aqueles comportamentos e fala, cara, o que eu estou fazendo? Quando a pessoa... Por que a gente fala muito aqui do rebote? Porque o rebote é quando a pessoa quer estar com outra pessoa para tampar o buraco emocional, porque a saída, quer queira, quer não, pessoal, mesmo ele escolhendo sair ou ela escolhendo sair da sua relação de estar com você, mesmo quando ele resolve sair, vocês têm que entender que havia um hábito entre vocês. E essa quebra de hábito gera uma dor. Gera um desconforto. Então a pessoa busca a tampar esse buraco com outras coisas. Então a pessoa vai ter rebote, ou seja, uma relação ali que é meio, às vezes, até desconexa. Pessoas que você fala assim, nossa, ele está se relacionando com uma pessoa nada a ver, tem nada a ver com ele. Ele sempre repudiou esse tipo de comportamento, está com uma pessoa que faz exatamente isso. Ou ela sempre falou de tal coisa e agora está fazendo isso. Então escreva aí, são comportamentos temporários, isso aí não sustenta. Tá fazendo sentido, pessoal? Beleza? Então isso daí não vai sustentar, isso daí não vai sustentar o estilo de vida que essa pessoa está levando. E isso tudo são consequências de como a gente chama de buraco emocional. Esse buraco emocional nada mais é do que um sofrimento, uma dor, uma ausência. Tudo bem, pessoal? Então é importante você olhar para isso, só que não para ficar lá observando, olha, ele está lá com um comportamento assim, assim, assado, tal, legal, tal. Não é isso.
Se você fizer isso, você está perdendo a oportunidade de reverter a situação. Ok? Beleza? E o que mais as pessoas aqui se sabotam, sabe aonde vocês vão se sabotar? Porque esses comportamentos que eu estou falando de sofrimento do outro lado faz vocês se enganarem que a pessoa está super feliz do outro lado. Está curtindo a vida, está pegando todas, está bebendo, está indo para balada, ele está mais feliz do que nunca. E aí você fala assim, eu aqui nesse sofrimento. Está caindo ficha, pessoal? Não é nada disso, não é o que você pensa. Eventualmente, vai ter pessoas que vão estar realmente bem, etc e tal, beleza, vai acontecer. Mas a grande maioria das pessoas que me falam aqui, e aí vocês se impressionam. O que eu quero dizer? Por que eu estou falando isso? Porque eu não quero que vocês se machuquem com esses comportamentos. Tudo bem? Então, se vocês olharem esse tipo de comportamento, ao invés de desistir, intensifique a sua mudança. Porque uma hora o que é temporário vai acabar. E aí é a hora que a pessoa começar a perceber que tem alguma coisa errada, vai começar a entrar na preocupação, no medo, naquela curiosidade e etc e tal. E aí, pum, você vai ser uma pessoa que a pessoa fala, caraca, meu, o que está acontecendo? Beleza? E qual é o terceiro comportamento dele? O terceiro sinal dele ou dela, pessoal? Qual que é o terceiro sinal? É quando ele ou ela, né, reclamam do seu comportamento, não para você. Reclamam do seu comportamento. A pessoa reclama para os familiares, para os amigos. Às vezes, a pessoa vai reclamar para os seus familiares, porque tem intimidade. Pô, mas ela também não precisava ter feito isso. E não sei o quê, porque ela me traiu, porque ela me tratava mal, porque ela fazia isso, porque fazia aquilo outro. Isso coloca ele num processo de vitimização, tira o poder, a responsabilidade dele, do que ele também foi responsável pelo problema, porque todos nós temos responsabilidade, e gera um efeito ainda que traz um certo prazer momentâneo, que é o quê? Quando a pessoa reclama e fala que você foi o carrasco, você foi a carrasca, galera, mesmo que você tenha sido, porque tem gente que fala para mim, Luciano, eu fui muito tóxico, eu fui muito tóxica, eu era muito chata, eu era muito chato, eu pegava no pé e assim por diante, então assim, ele tem razão de falar. Mas quando a pessoa, o que eu quero dizer? Não importa se tem razão ou não tem razão. Importa que se a pessoa está reclamando é porque está doendo. Nós estamos falando aqui de sofrimento, certo? Sinais que ele ou ela está sofrendo. Quando a pessoa reclama, é porque aquilo dói. E tem um efeito colateral, que a pessoa se beneficia de um prazer momentâneo. Qual que é? Essa pessoa ganha a atenção das pessoas. Quando a gente se vitimiza, apesar de não melhorar em nada a minha vida, eu acabo tendo um benefício temporário, que é o quê? A atenção. O coitadinho, o olhar, tadinho do Luciano. Caramba, Luciano, como é difícil isso, né? E aí, isso daí, por mais que não te ajude em absolutamente nada na sua vida, só te afunda mais, só que você tem o prazer da atenção, de ser o centro da atenção. E o teu ex também vai sentir isso, a tua ex também vai sentir isso. Quando ela reclama ou ele reclama de você, essa pessoa acaba ganhando o quê? A atenção. E essa atenção, ela também, vamos dizer assim, alivia um pouco aquela dor, aquele sofrimento. Esses sinais de sofrimento, muitas vezes, também está na gente. Não querer falar com a pessoa. Olha lá. Eu não quero falar com a pessoa, que é o primeiro sinal que eu falei para vocês. Então, eu começo a não querer falar, começo a me isolar, eu não falo com ninguém. Aí você pode entrar em comportamentos distorcidos. Pessoas que estão aqui, exatamente por causa da dor, acabam voltando para a bebida, para o cigarro, vão para a balada, querem se vingar, começam a pegar qualquer um na rua. Ok? Por quê? Porque isso são comportamentos
para aliviar a dor e o sofrimento. Só que esses comportamentos, além de tudo, entregam também para o outro que você está sofrendo. Por quê? Porque é disfuncional. A pessoa fala assim, essa pessoa só pode estar em dor, porque ela não é assim. Aí, o que nós fazemos? O que eu vejo de monte aqui, e eu estou aqui com muito amor para vocês. O que eu vejo de monte aqui? Pessoas se vitimizando. Não é justo, porque comigo é uma coisa boa, ele pegou 24 anos, jogou no lixo, como se eu não existisse agora e tal. Cara, eu entendo o que vocês estão falando, mas esse discurso de reclamar e se vitimizar não vai resolver o seu problema. Aonde você quer chegar com esse discurso? Fala para mim. Me diga, você falar isso para as pessoas, reclamar que ele foi um sacana, que ela foi injusta, que ele não sei o quê, que ela pisou, que ele inferiorizou, que ela te controlava, mas que inferno, que ele me traiu, ele não devia ter feito isso comigo. A minha pergunta é, aonde isso vai resolver o seu problema? Isso só vai fazer as pessoas terem pena de você. Só vai fazer as pessoas te darem a atenção. E isso é um artifício do seu subconsciente, por isso que eu estou te despertando aqui. É um artifício do seu subconsciente para aliviar o sofrimento através da atenção. Através desse vitimismo, eu vou ganhar o centro das atenções, vou tampar um pouco a minha carência. E aí eu acho que estou melhor. Mas realmente falando, me dá um benefício para o objetivo que você quer. Porque reclamar do ex, que ele era tudo de ruim, que ele era um carrasco, que ela era não sei o quê, que ele falava não sei o quê, beleza, você pode ter... E sabe o que é mais louco? Eu posso falar para você, falar assim, olha, caramba, verdade, você tem toda a razão. E? O que você faz com essa informação? O que você faz com a razão? Você tem razão. E acabou. Muitas vezes a pessoa entra nesse processo e ela não toma a decisão de mudar, ela não dá um passo adiante para fazer uma mudança na própria vida. Sabe por quê? Porque ela vira para mim e fala assim, para mim ou para minha equipe, e fala assim, Luciano, eu não quero mais fazer nada, porque eu já não estou mais a fim de reconstruir o casamento. Então não faz sentido eu estar no ambiente, na jornada, no método, se eu não quero mais o relacionamento. E aí eu tenho que falar para a pessoa, falar assim, olha, tá tudo certo, só que você vai ter um problema muito grande, porque você vai sair da relação, vai desistir da relação, sem mudar você primeiro, vai entrar em outra, e depois você vai voltar aqui, porque você, aquela história, você sai da relação, mas o problema não sai de você. E eu falo isso, eu vou falar até o fim. Eu vou bater muito nessas teclas. Vou bater muito nessas teclas. Não queira ter razão, queira ter resultado. Escreve aí para mim. Eu não quero ter razão, eu quero ter resultado. Vou falar de novo. Eu não quero ter razão, eu quero ter resultado. Não interessa se eu tenho razão ou não tenho. Eu quero mudar minha vida para poder conquistar o que eu quero e o que faz sentido para mim, para minha família. Quando você se vitimiza, muitas vezes você só vai ter razão. A reclamação só vai te dar razão, mas não vai te dar resultado. Uau! Presta atenção. Essa pessoa, por mais que ela fale para você que ela não te ama mais, que ela não quer mais, que ela perdeu o amor, etc e tal, tudo isso é, na verdade, uma distração que as emoções estão fazendo sobre o amor. Como assim, Luciano? Deixa eu explicar para você. Vocês têm química, vocês têm história. Só que na linha do tempo vocês se perderam. Então, por um lado, você tem o quê? Deixa eu pegar aqui uma caneta. Por um lado, você... Isso aqui não vai aparecer, vou pegar verde. Aí, ó. Por um lado, você tem aqui, ó, na parte de baixo, você tem um amor. O amor entre vocês, o amor que ele sente por você ou ela sente, o amor que você sente por ele ou por ela. Só que aí tem um negócio que está aqui por cima, ó,
tem um negócio que está aqui por cima, que são as emoções tóxicas que não deixam isso daqui voltar a estar à tona. E a pessoa toma a decisão, na maioria massacradora das vezes. Não é porque ela deixou de te amar, ela fala isso, mas na verdade ela confunde a ausência de amor com o quê? Com uma inundação de sentimentos e emoções tóxicas. Então, as emoções estão encobrindo o que existe lá dentro, que já nasceu e já foi instalado lá dentro. O que acontece? Quando você começa a eliminar essas emoções, isso começa a diminuir, você consegue acessar de novo e ativar o que está parado lá dentro dele. E aí vem o que eu falo consistentemente para vocês, e é difícil de explicar. É difícil, na verdade, da pessoa visualizar. Que eu falo, as emoções têm que ser trabalhadas com emoções positivas, construídas e novas sensações. Só que o que as pessoas estão querendo fazer? Acabar com essas emoções tóxicas através da razão. Querendo conversar, querendo convencer, querendo mostrar, pedindo uma chance, indo atrás, porque não dá espaço. Aí o que faz? Você só aumenta o nível de emoções tóxicas e aquilo que ele sente por você vai ficando cada vez mais sufocado. Toda vez que você erra, toda vez que você quebra um contato zero da forma errada, você está sufocando o que existe dentro dele ou dela. Fez sentido, pessoal, para vocês? Sim ou não? Beleza? E sabe o que é mais legal? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe o que está aqui embaixo que a gente falou do amor? Eu vou falar agora de vocês. Pega essa parte do amor e transforma isso aqui na sua essência. E sabe por que você não ganha mais dinheiro do que ganha hoje? Porque você está sufocando a sua prosperidade. As suas crenças, os seus vícios, os seus aprendizados. Enquanto você não faz essa limpeza, você não dispara a prosperidade, a abundância emocional, financeira, dos seus relacionamentos. Você não deixa Deus acessar você. Porque você está o que aqui em cima? Ó, cheio de mágoa, raiva, vingança, querendo acertar outra pessoa. Como que você pode receber a graça no seu coração se você está inundado de coisas tóxicas dentro de você? Se você não libera perdão, se você não ressignifica, não perdoa os seus pais lá atrás, não ressignifica os traumas que você tem, e você está querendo receber um milagre, como? Você não prepara nem a sua própria alma para receber isso. Mas as pessoas estão desesperadas querendo buscar técnicas de sedução. Desculpa, galera. Às vezes eu não sou mensageiro de boas notícias, eu trago a real. Porque a hora que você entender e colocar isso no seu coração, você vai viver o que você nunca viveu. E é isso que eu projeto dentro do método. É para isso que eu estou aqui, não é só para reconstruir o seu casamento, é para você ter uma família extraordinária, uma vida extraordinária. O que adianta você trazer o relacionamento da pessoa de volta e ter um monte de problema, disfunção, voltar a ter dívida, voltar a ter... Vai acabar tudo de novo, pô. Vai acabar de novo. Tá caindo ficha, pessoal? Se eu não falar essas coisas, quem é que vai falar assim? Eu não vou falar o que você... Eu sou um pouco contra... Eu sou contrassenso do que eu vejo às vezes por aí na internet. Muitas pessoas vão falar o que você quer ouvir. Eu vou falar o que você precisa ouvir. Se você se sentiu desconfortável, eu vou dizer para você, é aí que você tem que mudar. Se você não concorda e o bicho está pegando, não é minha opinião, o que eu estou falando é científico. Se está te incomodando, tudo, e eu falo isso para os meus alunos, está incomodando, tudo que incomoda é um termômetro para você dar atenção, porque é ali que você tem que mudar.
Eu sempre falo isso, escreve aí para vocês, pessoal. O sucesso está atrás das coisas que você não quer fazer e que te incomodam. O desafio, o incrível, tá o quê? Além da zona de conforto. Quando você vai correr riscos, quando você vai, de fato, fazer do desconfortável ser o seu novo confortável. Até mais, galera. Fique com Deus e tchau!